Quando foram tomar o poder, eles não tomaram em nome dos bolcheviques. Não, somos os bolcheviques, vamos tomar o poder em nome do povo, tá? Nós somos os bolcheviques, seguem a gente vai lá tomar em nome de vocês. Não, eles não eram populares para isso. Então eles colocaram na frente os sovietes, que eram essas organizações, esses bolsões de trabalhadores das grandes cidades. O slogan que Lenin usava, todo o poder aos sovietes. Isso durante todo o ano 1917. Todo o poder aos sovietes, todo o poder aos sovietes. Então esse era o slogan dele na frente. Quando ele tomou o poder em outubro de 1917, em nome dos sovietes, não em nome dos bolcheviques, dos revolucionários, nada disso. Eram slogans, pão, terra e liberdade para o povo, era só isso que ficava falando. Não tinha teoria que o povo conseguiu entender, compreender, tá, interessante. Promessas populistas e ó, das mais absurdas, assim, sabe? Todo mundo vai ter sua terra, todo mundo vai viver da sua própria terra. Era isso. Era um populismo, assim, desenfreado e irresponsável, no seu mais alto grau. Então, quando os bolcheviques tomam o poder, logo em seguida ia ter a Assembleia, ia ter o segundo congresso dos sovietes. Por que isso é tão importante? Só para eu pegar esse meio aí e não perder essa linha de raciocínio. Porque depois de outubro, eles tinham que tomar o poder imediatamente. Eles não podiam esperar, porque se viesse esse segundo congresso dos sovietes, todos os partidos viriam com as mesmas ideias que os bolcheviques estavam defendendo. E não ia precisar deles. É isso aí. Então a gente tem que tomar o poder agora. Lenin diz, temos que tomar o poder agora. A história não vai nos perdoar. Por quê? Se eles tomam o poder ali, eles já vêm com um tal do fait accompli. Já fizemos aqui, já estamos aqui. E agora? Tem que lidar com a gente aqui. A gente já está no poder. Então era muito mais fácil eles tentarem se manter se já conseguiram conquistar antes. Só que quando chegou esse segundo congresso dos sovietes, poucos dias depois do golpe, porque foi em 17 o golpe, e o congresso dos sovietes foi 25 de outubro. Quando chegou 25 de outubro, houve o segundo congresso dos sovietes, os sovietes de toda a Rússia. Aí sim, era a conclamação definitiva de que os bolcheviques tinham apoio do povo. Essa era a teoria. Quando chegou lá, nesse segundo congresso dos sovietes, ninguém apareceu. Foram 600 delegados, metade eram bolcheviques. Mais de 300 eram bolcheviques. Tanto que os sovietes, 2 camponeses da Rússia inteira, boicotaram, reprovando aquele golpe que tinha sido dado. Boicotaram, não vamos comparecer. Saquei. Não vamos comparecer, esse golpe bolchevique foi ilegal, não vamos comparecer, e mandou manifestos para não comparecerem. Para não validar e chancelar o que tinha... Putz! Olha como a história é complexa, e a gente ainda nem chegou na Assembleia Constituinte, que foi um golpe fatal, de falta de apoio bolchevique mesmo. Então, nesse segundo congresso, não houve nenhuma participação dos sovietes, dos camponeses, que era a maior parte. A gente vê isso de maneira bem clara na obra do professor Richard Pipes, Revolução Russa, lançada nos anos 90. Fantástica, um tijolo assim de livro. Ele na verdade, publicou 2 obras fantásticas, essa Revolução Russa e depois a... Que hora que você lê? Eu leio o tempo todo. O tempo todo. A Isa até brinca comigo assim, eu tô trabalhando, editando, de repente eu tenho um insight assim, vou na minha biblioteca, pego, de repente estou lendo, eu tô no banheiro lendo, em todo lugar eu tô com algum livro na mão. Eu sou meio... Entendeu? Você tem o livro do Cocô? Eu sou meio autista, a galera acha que eu sou meio autista. Você tem o livro do Cocô? Eu tenho. Aquele que fica no banheiro? Sim. Na verdade, eu tenho vários livros do Cocô. Você tem vários livros do Cocô. O problema é que esses livros são tão pesados que a mão cansa, né? E é ruim pra hemorroida, viu, bichão? Não pode ficar... E a minha esposa fala isso o tempo todo. Para de ficar sentado no vaso. Porque vai estourar a hemorroida. E eu levo não só o livro, quanto eu levo marca-texto. E eu levo post-it pra não me perder, cara. Dica de estudo pra vocês, hein? Estão dando mole aí, hein? Ler livro sem uma caneta na mão não dá. Tem como. Então, mas volta lá. Mas é assim mesmo. Eu tô o tempo todo pegando alguma coisa. Minha mente não para, sabe, Ricardo? Porque eu gosto muito, cara. Pra mim, o que eu faço, cara, é um prazer. Se você não me interromper, eu vou ficar... Não, mas vai lá, que eu quero saber do golpe. Aí os caras não foram lá, boicotaram, pra mostrar pro povo que eles não estavam de acordo com o que estava acontecendo. Perfeito. A gente tá falando isso só dos sovietes e dos camponeses, que por si só já representavam toda a esmagadora maioria da Rússia. Porque a economia, lógico, devia ter a indústria e tal, o comércio, não tinha. Não tinha nada. Era uma indústria miserável. Mas tinha, mas era isso aqui. Mas o que era o agrícola? Era 80% da população. 85% da população. O que sustentava a Rússia era o campesinato. Sempre foi o campesinato. Claro.
Então, quando acontece esse segundo congresso dos sovietes, a gente já tem essa rejeição por parte dos camponeses. Rejeição generalizada das próprias organizações campesinatas, né? Campesinas. E aí a gente tem uma outra evidência da falta de apoio ainda nesse congresso. O Ispolkom do próprio soviete de Petrogrado, o que é o Ispolkom? Comitê Executivo Central, que era a organização principal dos sovietes de Petrogrado, que era a maior cidade da época. Era o coração, era a capital do Império Russo. Eles invalidando aquele congresso. Eles enviaram um manifesto no dia 25 de outubro, no mesmo dia do congresso, dizendo: nós repelimos, nós nos opomos a esse congresso, que é um encontro privado de bolcheviques. Eles dizem exato com essas mesmas... já sacaram o que estava rolando. Uma turminha querendo tomar o poder. Exatamente. Em nome dos trabalhadores. Dos trabalhadores, exato. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que lembrar. Prometendo, como é que era? Pão, terra e liberdade. Pão, terra e liberdade. Pronto, é só isso que... Era só ficar repetindo isso na mente de pessoas que estavam brutalizadas pela guerra. Que já estavam... Tem que lembrar que a gente está na Primeira Guerra Mundial aí. Exatamente. Você pega um povo fragilizado, precisando... diz que que ela vai receber aquilo ali. Exato, pronto. Você tá num momento de catástrofe total. Desculpa, aí é foda, vai parecer que eu quero dar aula. Vamos nós, vou perguntar. É muito parecido, inclusive, com o que o Hitler fez, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Nacional dos Trabalhadores da Alemanha. Fez. Primeira Guerra, os caras se fuderam em Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era o partido nazista. Prometeu exatamente isso, porque era um monte de viúva. Os caras, a Alemanha... Em frangalhos, né? O negócio de Viena, não é? Sim, todos eles tinham que pagar a guerra. De Versalhes. Versalhes, tinha que pagar a guerra. Não é isso? Isso aí. Aí os caras, olha aqui... Aí chegou um Salvador. Chegou o Salvador, prometendo e só... Populista. Perfeita a sua observação, perfeita. A mesma jogada populista que Hitler usou. Usando os trabalhadores. Só que Hitler foi muito mais inteligente do que os soviéticos. Ainda fez, né? E ele apelou para todos. Todo o povo alemão. E não só não só uma classe. Porque por isso o comunismo é sempre um fracasso retumbante enquanto uma filosofia comunista, enquanto um projeto político de uma sociedade. Por quê? Porque ele divide o povo. Ele precisa alimentar um conflito de classes, um ódio entre pobres e ricos. Esse foi o calcanhar de Aquiles, na verdade, da própria Rússia revolucionária. Por quê? Com essa guerra entre ricos e pobres, na verdade, Lenin estava jogando a classe média e pobre uns contra os outros. Porque os ricos eram uma esmagadora minoria do povo russo. Sim. Então, na verdade, isso antagonizou o povo entre eles mesmos. E isso é um assunto ainda mais complexo que fica para uma próxima. Mas para a gente chegar nesse lance do segundo congresso. Isso. Aí esse Ispolkom, Comitê Executivo Central de Petrogrado, disse: olha, não aceitamos esse congresso dos sovietes. Apelamos para o cancelamento dele. Não mandou nenhum delegado também para lá. Só quem foram os bolcheviques, alguns mencheviques, que eram opostos aos bolcheviques, e sociais revolucionários. Por que isso é importante a gente entender? Quando Lenin chega lá, ele funde, junto com os bolcheviques, um novo governo chamado Sovnarkom. Esse Sovnarkom era o Comissariado para o Povo, que era a elite que governaria a Rússia a partir daquele momento. 15 membros. Quantos bolcheviques fizeram parte desses 15 membros? 14. Você foi bonzinho pra caramba com os bolcheviques, hein? 15. Dos 15 membros, 15 eram bolcheviques. Eu não quis falar 15, né? Você ia dar muito na pinta, né? Eu falei, de repente eles botaram um só pra, sabe? 15 de 15. Aqui só pra... 15 de 15. 15 de 15 ia representar a Rússia inteira. Seria a elite governamental da Rússia. Aí, veja só, os mencheviques que estavam lá, porque foram ver, né, o que ia rolar naquele congresso ali, vamos ver. Simplesmente saíram do congresso. Vocês estão incitando uma guerra civil. Vocês estão incitando guerra civil no povo russo. E várias lideranças políticas da União Soviética, porque não era a União Soviética, ainda era a Rússia. A União Soviética só a partir de 1922, o final da guerra civil. Vocês estão incitando guerra civil. Os próprios membros dos bolcheviques, Kamenev, que era um moderado, bolchevique moderado, olha só.
existia ainda alguns bolcheviques moderados. A gente não pode levar isso à frente, isso vai gerar guerra civil. Maxim Gorky, um bolchevique muito respeitado na época, intelectual. Não vamos à frente com isso, isso vai rolar guerra civil. Rosa Luxemburgo, uma marxista alemã, vai rolar guerra civil. Não faltavam avisos porque aquele golpe bolchevique ia trazer desgraça para a Rússia. Então, cara, sabe o que acontece? Até... Bom, eu ia comentar uma coisa, mas eu não vou comentar, não. Vou continuar lá em 1800... Aí é 1917. 1917. Certo, eu vou deixar em 1917. Tá, tudo bem. Eu ia falar com uma coisa mais devagar, mas mais recente, né? Entendi. Mas, cara, vamos pra história, porque a história ela se repete também, não há dúvida. Cara, e a galera que ouve a gente falando aqui já vai juntando os seus nós também, né? Com certeza já estão juntando. Sabe o que é foda, cara? É tipo assim, os bolcheviques, como qualquer organização que cria o que você acabou de descrever, eles não são besta. Uhum. Eles sabem. Ninguém precisou avisar. Olha, vai ter... Você tá entendendo? Sabe essas mentes que falam, olha, vai ter uma guerra civil. Não, eles sabem que vai ter. Eles se fazem de besta. Não só sabem quanto eles promovem mais ainda. Incentivavam isso. Mas depois fica assim, não, a gente não queria. Exatamente. Mas eles sabem que estão puxando a corda. Eles sabem que estão estrangulando, cara. Tanto que eles mesmos, Lenin, não só em 1917, quanto em 1914, em 1905, em várias passagens dele ao longo dos anos, ele dizendo, a guerra civil faz parte do processo revolucionário. Então, o Trotsky mesmo disse, a revolução é a guerra civil. Então, a gente tem muitas confissões próprias deles mesmos dizendo que a guerra civil era um efeito da revolução. Por quê? Mas aí a gente entra num aspecto lúdico da história. Lúdico não, do aspecto etéreo da história. É o rico que não vai aceitar que o pobre tome o poder. Portanto, vai haver a luta. A retórica é o rico. É como se você pudesse validar toda a sua violência, porque são ricos que não vão aceitar. Eles não querem que você ande de avião. Isso. Eles não querem que você tenha um carro zero. E não que é o problema da cúpula que os caras estão falando, cara, mas isso não dá para ser desse jeito. Exatamente. Vocês estão ignorando os anseios de toda a população. Porque os próprios partidos revolucionários, porque todos esses partidos aí da Rússia eram todos revolucionários, mas não revolucionários radicais igual os bolcheviques. Eles apoiavam uma revolução, só que apoiavam dentro de um equilíbrio reformista. Entendi. Não era virar uma sociedade cabeça para baixo completa. Eles apoiavam democracia, eleições livres. Quando ia rolar na Assembleia Constituinte, foi a primeira vez na história da Rússia que rolou eleições livres. E os bolcheviques tiraram isso da Rússia. Então, mesmo nesse congresso dos sovietes, que era, a princípio, a expressão máxima do apoio do povo trabalhador aos bolcheviques, isso não teve. Então os bolcheviques criaram esse governo, e aí? Tentaram dar umas vaguinhas para aí já uma outra... Pra oposição ali. Nem oposição. Não, pros amiguinhos mais esclarecidos. Pros sociais revolucionários de esquerda, que eles queriam dar... Os amiguinhos mais esclarecidos e tipo, vou dar um cala-boca aqui. Exatamente. Mas nem eles aceitaram que eram aliados. Não, porra, cara. Vai dar merda isso. Eles não aceitaram fazer parte do Sovnarkom e pregaram a eleição que viria na Assembleia Constituinte. Vamos aguardar a Assembleia Constituinte. Chegou na Assembleia Constituinte. De novo, resultado, uma derrota retumbante para os bolcheviques. 23 a 25% só dos votos foram para eles. Cara, que doideira. Isso parece ser um número histórico, hein? E você veja uma coisa. O que Lenin e os bolcheviques fizeram quando perderam a Assembleia Constituinte? Fecharam. Tranca, mas perdemos, fechadura, então chave, acabou a Assembleia. Colocou homens armados do lado de fora do prédio. O que aconteceu a partir de novembro, então? Com essa polarização bizonha na Rússia, guerra civil. E aí? Mais pessoas morreram na guerra civil na Rússia do que na Primeira Guerra Mundial.